O que acontece? Eu vou contar a historinha para você que está em casa. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Shaul, que significa o desejado, né? Aquele que foi querido. Shaul. O segundo rei de Israel foi Davi, o amado. E o terceiro rei de Israel foi Salomão, Shlomo, o pacificador, aquele que vem da paz. Olha, só nome interessante, né? Lembra, porque em Israel, lembra que eu falei, não só em Israel, o Oriente Médio, de um modo geral, o nome é escolhido pelo significado. Então, Saul, aquele que é desejado, que é querido. O seu filho Noa. Noa significa o fôlego de descanso. Sabe a pessoa quando descansa? É isso? É isso. Noa é descanso, mas não literalmente. É aquele exalar de alguém que está descansando. Noah. Até a pronúncia, Noah. Né? Lembra Ruach em hebraico, que é vento? Noah, aquele que descansa. Então, esse aqui só pra fazer a gente fala Noah, em português vira Noé. Noé. Mas ainda bem que você deixou Noah, né? Noé da sua conta, né? Noé. Noé. Mas vamos voltar aqui. Seria velho já. O primeiro rei de Israel, então, Saul, corrigindo Saul, o desejado, Shaul. O segundo rei de Israel, Davi, aquele que é amado, vem de Dodi, o amado, Dod é tio, Dodi, o amado. E você tem o terceiro nome, que seria Shlomo, ou Salomão, o pacificador. Só que quando Salomão morreu, aconteceram vários problemas. O primeiro deles, Salomão deixou o país pendurado em dívidas e o povo estava agoniado de pagar tanto imposto. Mesmo Salomão, sendo um homem sábio, também teve um governo problemático. Ou seja, alguns problemas que você tem hoje com governos, com políticos, já vem de longa data. Uma vez alguém escreveu que político é igual fralda. De vez em quando você tem que trocar e pelo mesmo motivo. Então, quer dizer, desculpe os políticos, mas é o que dizem por aí. O Salomão, ele deixou o reino pendurado em dívidas e principalmente impostos altos. E para piorar, o que já não estava bom, o filho dele, Roboão, era um mimado. Era um menino da geração neném, sabe? Nem trabalha, nem estuda, mas era mimadinho, filho do seu papai lá. O Salomão parece que não soube educar muito bem o Roboão, filho dele. Aí as tribos estavam revoltando. Quando subiu o novo rei ao poder, chegaram, olha, rei Roboão, seu pai pesou demais a mão sobre a gente com impostos, você também vai fazer a mesma coisa? Aí o Roboão falou o seguinte, se a mão do meu pai foi pesada, a minha vai ser 2 vezes mais pesada, aguardem. Aí o primeiro-ministro, ou o ministro das finanças ali do Salomão, se você quiser colocar o Paulo Guedes dele, ou o Haddad, para falar do atual governo, chamava-se Jeroboão. E Jeroboão também não queria a cobrança de impostos. Aí Jeroboão foi falar com Roboão. Roboão falou assim, não, vou cobrar imposto mesmo e acabou, sou o rei, quem manda aqui sou eu. Aí alguns chegaram para esse Jeroboão, cuidado para não confundir os nomes, hein? Roboão é o filho de Salomão, é o rei de fato. Jeroboão era o ministro da economia. Aí o povo chegou pro Jeroboão e falou assim, Jeroboão, por que você não se torna rei no lugar de Roboão? A gente te apoia. Aquilo subiu a cabeça dele e ele aceitou. E nessa dele aceitar, teve uma guerra civil no reino unificado de Israel. De modo que, eu vou usar o número 10 e o número 2, mas esse não é o número exato. Mas para simplificar, vamos dizer que 10 tribos se aliaram a Jeroboão e foram para o norte. 2 tribos ficaram ao sul. Repito, para deixar bem claro, não são exatamente 10 tribos do norte e 2 no sul. Tem uma continha meio quebrada aí, mas para não complicar a sua cabeça, vamos colocar 10 e 2. Então o rei foi dividido em 2 partes. Então quando você olha no mapa, vamos voltar para o mapa, você tem o reino do sul, que passou a se chamar Judá, porque das 2 tribos que ficaram no sul, a maior era de Judá, e o reino do norte ficou com as 10 tribos e passou a se chamar Israel. A capital de Judá, Jerusalém. A capital de Israel, Samaria. Aí, Vilela, começou o problema. O sujo falando do mal lavado.
Sabe aquele negócio? Um xinga a mãe do outro, outro xinga a mãe daqui e tal, tal. E começou uma briga entre irmãos. Israel lutando contra Judá e Judá lutando contra Israel. A bem da verdade, os reis de Judá tinham um caráter melhor, alguns deles, não todos. Tinha rei que não valia nada. Manassés mandou matar os próprios filhos. Mas tinha reis melhorzinhos, como por exemplo o rei Ezequias, que era um rei de bom coração, o rei Josias, que era de bom coração. O norte, os reis assim, era da pá virada. Já ouviu falar na Jezabel? Sim, sim. Pois é, o Acabe, que era o marido dela, era um perverso e era do norte. A maior parte da idolatria de Israel acontecia no norte. Então Deus mandava profetas para o norte e profetas para o sul. Você entendeu? Por exemplo, Isaías foi um profeta que teve o ministério dele no sul. Elias foi um profeta que teve o ministério no norte. Entendi. Então tinha essa briga. E essa briga vai culminar de tal maneira que um vai provocar a destruição do outro. É uma história para mostrar como é que é ruim a briga entre irmãos. Como é que às vezes você tem uma intriga tão grande que os dois acabam perdendo. Nossa, se o pessoal aprendesse isso para resolver a questão das guerras, né? Seria tão mais fácil. Na guerra todo mundo perde, não há vencedores. Então aquele negócio, eu tenho tanto ódio do outro que eu prefiro ficar cego de uma vista para que ele fique cego das duas. Então isso é muito chato. E isso aconteceu nessa época. Esse período da ruptura do Reino do Norte e do Reino do Sul aconteceu no 10º século antes de Cristo. Ali no ano 930, mais ou menos, que é a época da morte de Salomão e começa a divisão dos reinos. Então começou aquela briga. Judá criticava Israel, Israel criticava Judá. O povo de Jerusalém, capital de Judá, ficava xingando os samaritanos e os samaritanos, capital de Israel, ficavam xingando os de Jerusalém. Essa briga continuava tremendamente. E essa briga chegou a tal ponto que um provocou a extinção do outro. A paz do Senhor, reagindo na palavra. Acabamos de ver aqui um vídeo do pastor Rodrigo Silva, onde ele traz algo surpreendente sobre a história das 12 tribos de Israel. Queridos, você conhecia como começou e como foi formado as 12 tribos de Israel? Qual foi o motivo? Você também concorda com tudo que o pastor disse? Porque ele não trouxe aqui as bases com a Bíblia. Ele não trouxe aqui os versículos e os capítulos, mas ele trouxe a história. Você concorda com o que ele disse? Você conseguiu ver na sua Bíblia e bateu com as informações que ele falou? Você tem algo que você possa agregar e possa nos informar aqui sobre como começou as 12 tribos de Israel e como ela foi formada? Queridos, é reagindo na palavra. Fale comigo, comente aqui nesse vídeo, se inscreva e também possa agregar, dizendo se você foi abençoado ou não, se você gostou ou não. Estamos aqui para te ouvir e até a próxima, em nome de Jesus.